Antes de qualquer coisa, quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês, gente, que Brasília hoje já começou pegando fogo. Nós temos sucessões de bombas que vão cair no colo do STF e também de Lula, viu? A coisa está ficando cada vez mais séria, a coisa tá feia. E para quem achou que não ia dar em nada... gente, nós temos uma bomba que vai cair diretamente no colo de um dos ministros do STF. E a notícia vem direto da Casa Branca. Só para vocês terem uma ideia, advogados de Trump entram na briga e fazem uma acusação gravíssima. E segundo a acusação, o ministro do STF teria favorecido Alexandre de Moraes dentro de um inquérito. Não é qualquer inquérito não, viu? É um inquérito em andamento que deixou a turma da Casa Branca furioso. E esse ministro do STF é aliado direto de Alexandre de Moraes. E agora ele próprio pode virar alvo, inclusive dos Estados Unidos. E olha, gente, já tem peixe grande desesperado depois dessa notícia, porque sabe que vão ser os próximos. Mas não é só isso não. A cereja do bolo vai vir mesmo na hora que vocês verem o aliado de Bolsonaro diretamente dos Estados Unidos acabando com a narrativa da passadora de pano Daniela Lima. Que vergonha! E o corre em Brasília, gente, tem peixe grande em desespero. Vocês lembram do roubo do INSS? Pois bem, confirmar agora há pouco, eu vim trazer para vocês de primeira mão. Ministério Público já começou a agir, tá? Para denunciar os envolvidos naquele escândalo bilionário com dinheiro dos aposentados, dos nossos velhinhos que trabalharam toda uma vida ver isso acontecer. E segundo informações, ligou uma alerta máxima dentro do governo Lula, viu? Já tem muita gente da cúpula do PT preocupado da esquerda. E todos os detalhes e destaque dessa notícia vocês vão ver aqui no nosso editorial. Mas como Brasília não para, Bolsonaro se reúne com um grande líder da direita para traçar, sabe o quê? Uma estratégia, sim, uma estratégia poderosíssima para 2026, que pode acabar de vez com a farra do STF e derrubar Lula de vez, viu, gente? E essa estratégia de Bolsonaro, se der certo, que eu acredito que vai dar em nome de Deus, muito ministro está de cabelo em pé. Aqueles que têm, né? Porque os que não têm estão perdendo um sono. E eu vou trazer todos os detalhes disso também para vocês, que segundo informações que eu apurei, já tem muito peixe grande, muito ministro do STF em pânico. Mas eu vou ficar dando muito spoiler, gente, para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com um vídeo que eu preparei para vocês, lá diretamente dos Estados Unidos, de Ana Paula Henkel. Gente, só vejam o que vai dizer Ana Paula Henkel nesse vídeo, porque realmente vale muito a pena. Mas antes, olhem isso, a Globo conseguiu levantar os votos de deputados e senadores sobre o aumento da conta de energia. E para surpresa, o PT foi o partido que mais apoiou o aumento, votando a favor de deixar a sua conta de energia bem mais cara. Prestem atenção nisso, gente, que é de utilidade pública e serve para todos nós, o povo brasileiro. Só assistam. PP do Progressistas, aí ali passando para o PSB de bola, 10 de 15 do PSB, 33 de 45 do PSD dado, 63 de 68 do PT e dos 44 deputados do Republicanos, 37 votaram pela derrubada e fechando aqui com os deputados do União Brasil, 39 deputados de 60 do União Brasil votaram pela derrubada. Não adianta, está ali registrado que eles votaram pela derrubada dos vetos do presidente Lula que vão prejudicar a população e o setor privado, né? O setor privado vai entender isso, mas a população não vai entender isso. Eu acho que o governo fez um erro. O governo deveria dizer, olha, vamos votar, vamos para o voto, vamos ver. Quem quer defender a população, vota pela manutenção do veto. Quem quer prejudicar a população, vota pela derrubada do veto. A falta de articulação do governo para conseguir imprimir esse debate público, nas redes sociais principalmente. Porque se você pegar ali expoentes da oposição, tipo Nicolas, tipo o senador Cleitinho,
eles estão defendendo que reduza a conta de luz. Então, assim, eles vão conseguir imprimir esse discurso de que eles foram mais coerentes do que o governo com a própria medida do governo, Joel. Quer dizer, é uma derrota dupla, né? Esse quadro representa uma realidade, qualquer um ia dizer que é bizarra se chegasse agora para olhar o Brasil, né? Os vetos do governo foram derrubados. Qual o partido que mais contribuiu para derrubar? O partido do governo. Até a gente, em geral, fica naquela discussão dos partidos que são base, mas não são, né? União Brasil, que muitas vezes vota contra. Veja, aí União Brasil está agindo mais como governo do que, é isso mesmo? Do que o próprio PT. É um negócio, não dá nem para... De alguma maneira, tentando disfarçar o PT. A verdade foi que o PT... de Lula jamais poderia votar contra o voto do governo, né? Mas fizeram isso para prejudicar o povo brasileiro. E agora, olhem o que disse Ana Paula Henkel diretamente dos Estados Unidos. Ana Paula Henkel diz que dentro da humildade que tem sendo a pessoa mais perseguida, Bolsonaro pede que continuem lutando se algo acontecer com ele. É isso mesmo, gente. Daniel, nada disso para de pé, a gente sabe disso. E quando o presidente se refere a figura dele, ele, né, até dentro da humildade que ele tem, ele fala sobre ele, se alguma covardia acontecer comigo, continuem lutando, porque ele sabe que ele é um dos maiores perseguidos hoje por esse Supremo Tribunal Federal ativista, político. Mas a questão, Daniel, é que mesmo se alguma covardia aconteça com o presidente Bolsonaro, eu acho que isso só vai fortalecer ainda mais o que ele iniciou em 2018. Então, por mais que haja essa perseguição política implacável do Supremo Tribunal Federal, principalmente por parte do ministro Alexandre de Moraes, nós vimos o mesmo cenário aqui nos Estados Unidos. Claro, guardadas as devidas proporções do cenário americano, político, do cenário brasileiro, as duas figuras também são bem diferentes, que todas as diferenças sejam colocadas também de lado um pouco, mas uma coisa há em comum e que é muito óbvio hoje para quem acompanha a política com o lawfare, sempre como um ponto principal na história toda. Aqui nos Estados Unidos, durante 2 anos, Donald Trump foi perseguido de maneira implacável, da mesma maneira, inclusive com parte do judiciário americano sendo usado para que ele não concorresse, para que ele não entrasse na corrida à presidência americana. Claro que a grande diferença é que aqui existe uma Suprema Corte séria. Aqui existem juízes na Suprema Corte. Não são advogados apenas, não são amigos do descondenado, não são amigos de políticos, são juízes. As sabatinas dos ministros, dos juízes da Suprema Corte aqui, são sabatinas sérias, não são chás das 5. São sabatinas que são perguntas que são direcionadas em relação às decisões que esses juízes e juízas tomaram em instâncias inferiores. Então, quando os democratas tentaram tirar Donald Trump de várias maneiras, foram várias maneiras, não apenas um caminho. E o processo chegou na Suprema Corte americana, por unanimidade, até as 3 juízas que foram indicadas por democratas disseram: não, Donald Trump continua na cédula, quem decide o nome do seu representante maior é o povo americano. No Brasil nós não temos esse luxo, mas a perseguição é a mesma. E quanto mais tentavam tirar Donald Trump, mais ele crescia nas pesquisas, mais pessoas que eram ditas que estavam ali, né, na ala dos independentes vieram para o lado do Donald Trump. E o mesmo acontece no Brasil, Daniel. Agora, esses 45 dias que eu fiquei no Brasil, conversei com muita gente. E as pessoas dizendo: eu não votei no Bolsonaro em 2018, eu votei nulo em 2022, mas agora a próxima eleição, se ele estiver elegível, eu voto nele. E se ele não estiver, eu voto em quem ele indicar, porque a perseguição agora está absurda. Portanto, Daniel, é o mesmo caminho daqui dos Estados Unidos. O nome Jair Bolsonaro pode até não estar nas cédulas em 2026 por questões políticas e de perseguição política. Mas o movimento Jair Bolsonaro e tudo que ele construiu ao longo dos últimos anos, isso não vai a lugar algum. Daniel, o nome dele estando na cédula ou não. É isso mesmo, gente. Bolsonaro é imbatível e não tem outro nome para 2026. Esta é a verdade. E agora, olhem isso. Urgente, Lula diz que os inimigos fazem perguntas escrotas e vão embora sem ouvir a resposta. Indireta ao deputado Nicolas. É para dar risada, né, gente? Vejam isso. Precisamos aprender a fazer as nossas coisas.
O que você precisa é massificar as coisas boas que você faz, porque você nunca vai convencer ele de que o que você fez é bom. Sabe? Então é importante você massificar o que você faz. É você que tem que massificar o que é bom. Dentro do governo, eu digo o seguinte: é nós que temos que divulgar as coisas boas que nós fazemos. Não dá para esperar que os inimigos nos perdoem. Não dá. Eles são duros, são virulentos. E o que eu posso responder para eles? E são mentirosos. Certo. E são mentirosos. Tá? Eu sou de uma geração, Mano Brown, em que mentir era tido como pecado. Para eles, mentir é uma virtude. Você veja aqui no Congresso Nacional, quando vai um ministro lá para fazer debate, eles vão lá fazer pergunta, viram o celular para a cara dele, faz a pergunta mais escrota possível e vai embora, nem espera para ouvir a resposta. O que eles querem é divulgar a imbecilidade que eles falaram. É assim na tua vida. Eu sei que você está assim, todo mundo está assim, até o Papa está assim. Até o Papa. Precisamos aprender a fazer as nossas coisas. É surreal. E agora olhem isso. Lula sempre dá um jeito de dar uma mãozinha para os companheiros da luta. O problema é que a conta dessa mamata sempre cai no meu e no seu colo, no colo do trabalhador. Mais um O governo federal repassou quase 16 bilhões de reais a uma ONG de São Paulo, ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Esse valor foi repassado para que fosse feita a retirada de lixo em uma terra indígena Yanomami, em Roraima. Assunto que chega com a repórter Cristiane Noberto, ao vivo aqui de Brasília. Pois é, esse valor que foi repassado para essa ONG, que tem ligação com o PT, inclusive fica ali embaixo, a sede dela é embaixo da sede dos metalúrgicos do ABC, lá em São Bernardo do Campo. Justamente foi o que chamou a atenção para o TCU, foi a velocidade do repasse. Esse contrato ele foi firmado pelo Ministério do Trabalho com essa ONG, a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil, Unisol, em 28 de dezembro do ano passado, e apenas 3 dias depois, os 15,8 milhões de reais já estava na conta da ONG, mesmo sem esse trabalho de coleta de lixo nas terras indígenas Yanomami, lá em Roraima, ter começado. Essa questão, os técnicos justamente apontam que o pagamento antecipado em parcela única, como são fora do padrão, em comparação com outros contratos semelhantes. O ministro relator dessa história, o Alton Alencar, afirmou que há sinais claros de desvios de recursos. Segundo ele, o edital não apresentou critérios transparentes de seleção e nem metas mensuráveis. E metade das entidades que participaram desse certame foram desclassificadas. Mais um mega escândalo. Mas na Globo sempre passa um pano para a Lula. Quem dizer ela, né? Daniela Lima. E o que dizer dela, Daniela Lima? Mas agora, olhem a cereja do bolo. Um aliado de Bolsonaro diretamente dos Estados Unidos simplesmente desmascara a Global. Olhem isso. Demitida, Daniela Lima faz cagada ao vivo e é desmentida na hora. Olhem o que aconteceu. A velha mídia não só abraçava a história, mas propagava essa notícia falsa para todo o Brasil e para o mundo, na verdade. Só que hoje a velha mídia está tendo que desmentir a si mesmo. Eu estava falando que poucas vezes, né, eu vi tanta vergonha em 24 horas. Ontem eu abri o programa com uma entrevista, que aliás eu agradeço, muito elogiada por vocês, as perguntas foram enviadas inclusive pelos patronos no nosso grupo de WhatsApp, e eu fiz essa entrevista com um militar israelense que nos esclareceu muitas coisas sobre a situação do conflito entre Israel e o Irã. E naquela oportunidade eu disse a vocês aqui no Paulo Figueiredo Show que nós prezamos por informação de qualidade e comentários coerentes, né? A gente está vendo aí uma mídia que está batendo palma para a situação do Irã de forma assustadora, né? Passando pano para o Irã, para uma ditadura nojenta. Mas tudo bem que eles batem palma para a ditadura nojenta do Brasil, bater palma para a do Irã é a mesma coisa. Mas o meu ponto é que você pode até não gostar da minha opinião, mas você não pode dizer que o Paulo Figueiredo não é um cara coerente. E como vocês vão ver no programa de hoje, informação de qualidade e coerência não são coisas que você encontra mais no jornalismo brasileiro.
Eu disse isso ontem, quando a CNN demitiu aquela Basília, não sei lá das quantas, aquela feinha, gorducha, burra, que nem uma porta, não sabe nem o que está escrito na bandeira do Brasil, e demitiu, acabou com não sei quantos programas e tal. E enquanto eu dizia isso e postei sobre isso nas redes sociais, vocês devem se lembrar que a CNN, naquele momento, estava noticiando o seguinte: a CNN, PF conclui a BIM paralela e indicia Bolsonaro, Ramagem e Carlos. Mas não quero ser injusto aqui com a CNN, porque eles nem foram os únicos. É claro que não. Você tem a Dani Lima, que não pode ver uma vergonha que ela já quer passar. E na ânsia de dar o furico jornalístico, ela comentou sobre esse assunto. E a gente tem um clipe aí, Bruno. A gente gosta da memória da internet. Bota aí pra gente. Fato que eu trago para vocês, a Polícia Federal, eu perguntei à fonte qual é o entendimento a respeito do ex-presidente. Perguntou à fonte. Não só sabia que o esquema existia, como se beneficiava dele. O filho, Carlos Bolsonaro, seria, digamos, o arquiteto intelectual do gabinete do ódio. Os outros lados estão sendo disparados pela equipe tanto do G1 como da Globo News, e a gente, claro, está à disposição para trazer a posição desses alvos da PF ao longo dessa... E se você... Bota de novo aí pra gente, Bruno. Não tira não, que eu quero botar o telão. Dá para fechar aqui o relato que eu trago para vocês. Eu quero botar esse telão aqui. Pausar aqui. O esquema existia, como se... Deixa que eu... Porra, eu pauso, você desfalsa. Tá aqui, ó. PF conclui inquérito da ABIN paralela e indicia Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Ramagem e diretor da agência. Nós estamos vendo que ela falou com as fontes, está tirando onda, e falou com as fontes que a Polícia Federal havia indiciado o Bolsonaro. E que o Bolsonaro, inclusive, sabia de tudo e se beneficiava do esquema. Olha, vejam, esse é o maior, hoje, canal de notícias do Brasil. E o segundo maior é a CNN. A Jovem Pan não sei se ainda existe, mas o segundo maior é a CNN. Reparem ontem que quando eu comentei sobre isso, eu disse que o Bolsonaro não tinha nem se ouvido e que esse indiciamento não fazia nenhum sentido. Então, enquanto o Paulo Figueiredo aqui estava levantando suspeitas sobre a natureza desse indiciamento, a velha mídia não só abraçava a história, mas propagava essa notícia falsa para todo o Brasil e para o mundo, na verdade, e ainda culpava o Bolsonaro, já o condenava pelos supostos crimes. Só que a verdade veio mais rápido do que a revogação do mandado de prisão pelo Alexandre de Moraes com Mauro Cid. E em tempo recorde, hoje, a velha mídia está tendo que desmentir a si mesmo. O título da manchete do UOL é autoexplicativo: Jair Bolsonaro não foi indiciado pela PF em caso da ABIN paralela. Veja só, segundo o UOL, o indiciamento do Bolsonaro não ocorreu porque ele já havia sido indiciado por organização criminosa no caso da Disney. Um caso que foi absolutamente desmontada, essa organização, pelo Mauro Cid. Então ele não poderia ser indiciado novamente no mesmo caso, na mesma organização criminosa na ABIN paralela. Ou seja, o Bolsonaro não estava na lista dos indiciados. Só que, na correria para dar o furo, alguém decidiu dizer que ele estava. Por isso é que há um problema em estar a serviço do Supremo Tribunal Federal. Fala, pessoal. Tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo do Carvalho para receber... Deus do céu, eu me pergunto onde a Dani Lima vai enfiar a cara dela depois de ser desmentida na mesma emissora tão rápido. Depois de uma cagada colossal dessa, que não é a primeira. Não é a primeira nesse caso. Lembrem da história do laptop da ABIN que tinha sido apreendido supostamente com Carlos Bolsonaro. Dos mesmos autores. E o que acontece? Quando vem um jornalista e dá uma barriga dessa, o que acontece? Nada. Ninguém é demitido.
Por que ninguém é demitido? Se você é incompetente na sua profissão e você faz uma cagada desse tamanho, com repercussões até internacionais, o normal é você ser demitido. Afinal, em tese, a sua profissão é justamente informar ao público. Só que a sua função, a função de um jornalista da Globo News, não é mais informar o público. A função do jornalismo profissional hoje não é mais informar o público. E é por isso que a Dani Lima não é demitida. É por isso que o cara do UOL não é demitido. É por isso que o cara da CNN até foi demitido. Por isso que depois dessa vergonha aqui, tem um vídeo, a própria Globo News responde a própria vergonha. Veja, bota aí o vídeo. 10 de volta e com uma correção. Diferentemente do que integrantes da Polícia Federal confirmaram mais cedo à Globo News. Peraí. Quem está cometendo fake news agora é a Polícia Federal. É a polícia. Reparem que botaram no rabo da Polícia Federal aqui. Reparem que botaram no rabo da Polícia Federal. A Dani Lima disse que tinha fontes, o cara do UOL tinha fontes, e aí botaram no rabo da Polícia Federal. Diferentemente do que as nossas fontes, que fontes informaram da Polícia Federal? Ou seja, entendo, esse inquérito ainda não havia sido divulgado. Eu conversei com os advogados do presidente Bolsonaro. Estas pessoas da Polícia Federal que estão vazando informações para a Globo News estariam, em tese, como eles gostam de escrever nos relatórios deles, cometendo crime de violação de sigilo funcional. Estavam vazando para a imprensa uma informação que eles tinham graças ao sigilo profissional do qual eles gozavam, a posição que eles gozavam com policiais federais. Então, estes criminosos cometeram não só o crime da violação de sigilo funcional, que é crime no Código Penal brasileiro, mas cometeram também o crime que é crime no Código Penal do Xandaquistão, que é o crime de fake news. Né? Quem está dizendo não sou eu, é a Globo News. Vou botar de novo. J10 de volta e com uma correção. Diferentemente do que integrantes da Polícia Federal confirmaram mais cedo à Globo News, o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi indiciado hoje no caso da APF Paralela. Cadê a musiquinha da comédia? O relatório final da investigação ao Supremo Tribunal Federal, com 36 indiciados, entre eles o vereador Carlos Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Ramagem e o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Luiz Fernando Correa. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o documento aponta indícios do crime de organização criminosa. Segundo a PF, como ele já tinha sido indiciado pelo mesmo crime em outro processo, não poderia ser indiciado novamente neste inquérito. Achei maneiro a Globo voltar com esse remake dos Trapalhões. Top. Achei top o remake. Muito bom. Elenco novo, mais mulheres, mais inclusivo. Sempre fui fã dos Trapalhões. Assim, eu fico me perguntando, ninguém para apurar, é uma velocidade. A CNN fez um pouquinho pior. A CNN mudou a manchete delas. Tirou que o Bolsonaro tinha sido indiciado. Deixa nossa musiquinha aí, Bruno. Vejam, pelo menos, eles consertaram a matéria, mas não pediram nem desculpa. Na Globo, a Globo fez a maior cagada. Ela não consertou a matéria. Apesar do vídeo em que a mulher admite que eles tomaram bola nas costas da fonte deles, hoje chega a Dani Lima às 11 da manhã e vem com essa aqui. Bota aí, é muito bom. Exatamente isso que está aqui na tarja, para você entender. Bolsonaro já é indiciado. O relatório final das infrações na ABIN reafirma as conclusões já apresentadas no indiciamento dele lá atrás por organização criminosa, que inclusive foi utilizado para dar base à parte da ação penal que trata do golpe.
Vamos seguir. Segundo o documento enviado ontem para o Supremo Tribunal Federal, enviado recentemente ao Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro seria o beneficiário do esquema de espionagem ilegal. Ele é apontado como responsável criminalmente pelo esquema de investigação ilegal de autoridades e jornalistas que eram alvo do interesse do governo anterior. Isso consta do relatório da Polícia Federal. Então foi indiciado, certo? O ex-presidente não está na lista de novos indiciados, por quê? Como informado pela Polícia Federal ontem, aliás, de que ele sim era indiciado, porque ele já responde por organização criminosa numa ação correlata. Agora, sim, ele é implicado em prática criminosa no relatório final. Vocês entenderam? Ele não está na lista dos indiciados, mas ele está implicado por ter cometido crime. E, na verdade, ele é indiciado. Mas ele é indiciado num outro caso, que é correlato. Tipo assim, Bolsonaro não foi indiciado pelo caso da BIM Paralela, como a gente mentiu que tinha sido. Mas foi indiciado no golpe da Disney. Então a gente não está errado. Não tem problema que foi outro caso. Não tem problema que todos os outros jornais já desmentiram. Nós não fazemos jornalismo profissional. Nós fazemos assessoria de imprensa. Entendeu? Se você... Aqui está claro, né? A maior assessoria de imprensa do governo Lula é a Globo. Isso ficou bem claro aqui. E agora, olhem essa notícia. Advogado de Trump Media acusa Toffoli de favorecer Moraes em inquérito no STF. Processo corre nos Estados Unidos. Os advogados da Trump Media, empresa ligada ao presidente norte-americano Donald Trump, apontaram uma manobra do ministro Dias Toffoli, que concentrou inquéritos do gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. A informação foi publicada pelo portal Metrópolis. O questionamento aparece em um processo movido contra Moraes nos Estados Unidos. No documento, 6 advogados rejeitam a legalidade do inquérito das fake news que Toffoli instaurou enquanto presidia o STF. Segundo o advogado, Toffoli decidiu abrir investigação logo depois da publicação de uma reportagem pelo site O Antagonista, que associava a empreiteira Odebrecht, o amigo do meu pai. Em março de 2018, o site informou que o ministro estaria na mira da Operação Lava Jato e que mantinha vínculos com a empreiteira. A peça jurídica destaca que 3 dias depois da publicação, Toffoli autorizou o inquérito número 4.781, conhecido como inquérito das fake news. Para isso, o ministro utilizou o artigo 43 do Regimento Interno do STF, norma voltada a assuntos administrativos. Com essa medida, o próprio STF passou a conduzir uma investigação criminal sem acionar o Ministério Público. Segundo os advogados a assumir o caso, o ministro Alexandre de Moraes ordenou a remoção de um artigo jornalístico que citava Toffoli e estabeleceu ainda multa diária de 100 mil caso o conteúdo continuasse disponível na internet. Christopher Oplisson e eles representam o Trump Media, a plataforma Rumble. A argumentação contra Toffoli já circula nos bastidores de Washington. No último domingo, dia 22, a Casa Branca teria encaminhado material ao secretário de Estado Marco Rubio, que analisa o conteúdo. Apesar disso, o governo Trump, por hora, concentra nas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, interlocutores norte-americanos estariam avaliando a inclusão de outros nomes em futuras medidas. Gente, já tem bem peixe grande desesperado por aí. Toffoli já está no meio, como vocês puderam ver. E agora, olhem isso. Escândalo do INSS, Ministério Público avança para denunciar envolvidos. Procuradores devem concluir nos próximos dias relatórios contra suspeito de fraudar benefícios. A PGR pretende apresentar ainda neste mês a primeira denúncia contra os envolvidos no escândalo do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. O caso envolve fraudes bilionárias em aposentadorias e pensões. A informação foi publicada pelo jornal Estado de São Paulo.
Atualmente, a investigação aberta em pelo menos 14 estados, a PGR já conclui parte dos trabalhos do Distrito Federal e em Sergipe, aonde a PF deflagrou a operação mais recente. Trata-se da 5ª fase das investigações. O texto original exigia que os sindicatos revalidassem todos os anos a autorização dos beneficiários para realizar os descontos. No entanto, durante a tramitação do Congresso, os parlamentares ampliaram esse prazo para 3 anos, contados a partir de 31 de dezembro de 2021. Na ocasião, os sindicatos alegaram dificuldades para localizar os aposentados e obter autorizações exigidas. Por isso, pressionaram o Congresso a flexibilizar trechos centrais da medida. Deputado confirma que manobra contribuiu para a fraude no INSS. Em entrevista exclusiva, o deputado Luiz Felipe Jorlan Bragança confirmou que a pressão para desfazer mecanismos antifraude vieram da esquerda. Aspas, a revogação desse dispositivo não estava na redação original da medida provisória. 871, fecham aspas, afirmou o parlamentar. E prosseguiu. Foi a atuação da esquerda sindicalista que, durante a tramitação no Congresso, inseriu a essa mudança, atendendo o lobby dessas entidades interessadas, fecham aspas. Gente, é escândalo atrás de escândalo. E agora, olhem mais essa notícia. Aí está a maior estratégia de Bolsonaro. Bolsonaro mira 50% do Congresso para mudar o destino do Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que com 50% da Câmara e 50% do Senado, ele muda o destino do Brasil. A declaração foi feita durante a sessão solene na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, onde recebeu o título de cidadão honorário. Bolsonaro voltou a convocar base para concentrar esforços nas eleições legislativas. Antes do evento, o ex-presidente se reuniu com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em Goiânia, segundo aliados, enquanto foi solicitado por Bolsonaro e teve como pauta a articulação política nacional. Gente, já tem muito peixe grande desesperado. A gente sabe muito bem, se Bolsonaro voltar a ser elegível, conseguir metade da Câmara ou metade do Senado, ele muda esse Brasil. Ao começar com as cadeiras dos ministros do STF, e é por isso que eles estão avançando. Há quem diga que quem está com medo, alguns recuam, outros avançam, porque não tem outra solução. E na minha opinião, é o caso dos ministros do STF. E na de vocês? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like, se inscrever no canal e também deixar aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib, moro no interior de São Paulo, Taubaté. Eu desejo para vocês um dia mais que abençoado e repleto do amor do nosso Deus. Até nosso próximo vídeo.